minha primeira experiência de quase morte é com o primeiro parte. Bom, eu vou começar uma série de relatos aqui sobre. Eu tive um. Eu vou começar da primeira parte, onde que eu tive uma EQM quando eu tinha 15 anos, onde eu saí do meu corpo e onde que encaixa tudo na espiritualidade, sobre, sobre essa experiência que eu tive, né? Com 15 anos, onde que eu fui atropelado na BR-040. E quem não conhece, quem é de outros estados, eu moro em Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont, que se propõe que é o pai da aviação, tem alguns aeroportos, né, com esse nome. Ele nasceu aqui nessa cidade. Na época o pai dele, o engenheiro Henrique Dumont, estava construindo essa ferrovia que nós temos aqui, que corta a cidade, né, várias cidades aí, que carrega muito minério de ferro. Quando ele volta vazio. E essa BR-040 ela liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte. A Belo Horizonte não, a Brasília, mas passa por Belo Horizonte também. Então, o quilômetro que é mais ou menos 7, ali deve ser o 743, 744, 745, mais ou menos esse quilômetro, que é de Brasília até a minha cidade aqui. E para quem conhece, quem já passou por aqui, ali é próximo de onde que tem hoje o 14 Bis, né? Eles fizeram um projetozinho e tá ali. E eu tinha 15 anos, e na época eu tava ouvindo funk. Eu não lembro bem essa música, mas era só mais um Silva que a estrela não brilhou. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Então tava no início do funk, né? E eu gostava, eu tinha um Walkman vermelho, né? Esses do Paraguai, meu pai fazia contrabando do Paraguai. E eu tava indo trabalhar, eu trabalhava no Laticínios, aqui na cidade chamava Laticínios Bonino. Inclusive, os queijos aqui da Palmira, por exemplo, eram importados, né? Eram, aliás, exportados, né, para todo o Brasil, inclusive no Nordeste. Acho que vocês conhecem, quem é do Nordeste vai saber desse queijo borboleta, queijo do reino, entendeu? Doce de leite, tudo aqui da minha cidade aqui. É onde começam essas fábricas aqui. Então eu trabalhava nesse varejo, né? E eu estava indo para o trabalho. Eu lembro que nesse dia eu ia de bicicleta. Eu lembro que o meu avô falou assim: que Deus te acompanhe. Eles me levaram sempre até a porta. Meu avô era uma pessoa de oração, a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. E eu descendo, eu não vi o carro vindo atrás dessa carreta. Eu queria pegar um embalo desse morro que desce. Essa região aqui chama Cala a Boca, né? Esse lugar aqui de onde que eu morava com os meus avós. Bairro Água Espraiada, né? Então, descendo ali, eu não vi, e quando eu passo, o carro me atropela. Esse carro me atropela. Se eu não me engano, eu tinha comprado esse carro na quarta-feira ou na quinta e bateu em mim no sábado. Isso era um sábado. Era por volta de mais ou menos 7, eu tinha que entrar 8 horas. Isso era umas 7h30 mais ou menos, o horário que esse carro me atropela. E o impacto foi muito forte. O carro quebrou o vidro da frente, quebrou o retrovisor, aquele espelho lateral, porque ali o carro, quando ele me pega, eu caio em cima da frente ali do para-brisa e rolo por cima e caio e vai rolando. Então tudo que tinha na minha mochila, inclusive a minha coluna, arranhou tudo, ficou cheio daqueles cacos de vidro que quebrou. O meu Walkman bateu na cabeça da senhora que estava sentada no banco de trás. E eu não lembrava tanto do acidente, mas o que eu já posso falar para vocês é o seguinte: depois de muitos anos eu tive o meu mentor, me mostrou esse dia do acidente, coisa que eu não tinha visto na época, porque foi tão traumatizante para as pessoas que estavam ali perto daquela árvore, de frente para esse posto que chama Maria Jorge, que essas pessoas, a minha mãe não consegue falar desse assunto, a minha avó também não fala desse assunto, ninguém da minha família conversa sobre esse assunto, porque foi muito traumatizante. Só que depois que as informações que eu tenho, depois, em um dia eu vou contar essa segunda parte, né, dessa jornada que foi, o que acontece? O meu espírito, ele saiu do meu corpo antes do impacto. Ele não sentiu a dor do impacto. Então aquele impacto com o carro, eu desencarnei, meu espírito saiu do meu corpo. Como eu não lembrava do que aconteceu esse dia durante muitos anos, mas eu sei que depois desse dia é que começa essa voz do meu mentor conversar comigo,
E depois eu vou estar contando para vocês os fatos que ocorrem, né, em um outro vídeo, sobre o que aconteceu depois desse dia. Eu comecei a ouvir uma voz depois desse dia. E essa voz, ela está comigo até hoje. Esse mentor, que eu não sei o nome dele, mas eu também vou contar as coisas que ele me contou. Ele sabe de muita coisa, inclusive do futuro, das coisas que vai acontecer. Eu vou fazer vídeos aqui falando sobre o futuro da humanidade, coisas que vão estar acontecendo aqui, a mudança das tecnologias. E já vou deixar uma frase aqui para vocês. O Brasil, segundo o meu mentor, até 2050, ele vai entrar no G5. Ele vai ser a quinta potência mundial. Entendeu? Então, assim, fiquem aguardando que o país vai ficar muito próspero. Isso é como o mentor falou. E depois eu vou falar também das catástrofes, infelizmente, que vai acontecer até esse processo. Porque toda essa catástrofe, tudo que acontece de ruim no mundo gera consciência. É um aprendizado pela dor, para a humanidade aprender pela dor. Então, voltando nesse dia, eu saí do meu corpo, já relatando o que eu descobri muitos anos depois. No pior dia da minha vida eu descobri isso, porque eu já estava próximo ali de desencarnar novamente. Eles me trazem essas memórias, onde que eu entendo o que aconteceu naquele dia, onde que eu percebi que eu saí do meu corpo. E o meu mentor veio do meu lado, abriu-se um portal, entendeu? E eu conseguia visualizar o que estava acontecendo naquele portal. Eu vi que tinha um local com uma natureza de coisas verdes, de flores, entendeu? Onde que também tinha algumas pessoas que eu não consegui visualizar essas pessoas, mas elas estavam de branco, isso é uma certeza. Esse meu mentor, eu também não visualizei o rosto dele, não consigo ver o rosto dele, mas quando eu desencarnei, eu estava vendo as pessoas tirarem o meu corpo do asfalto e me colocar numa grama. Eu não estava mais vivo. Eu já não estava mais ali no corpo, ali eu estava morto, porque um impacto fez com que eu morresse. E o meu mentor faz essa pergunta. Ele se aproxima e pelo que eu vi nessa memória, eu percebi que o meu mentor, eu já o conhecia. Eu já sabia quem ele era, porque eu não me surpreendi com o fato dele se aproximar. E eu estava olhando para o meu corpo, no momento até que aquela senhora chega ela estava aqui cortado, né? Estava pingando sangue, e ela chega, pergunta se eu estava bem, eu estava desacordado. E o meu mentor faz essa pergunta, ele pergunta, por isso que existe o livre-arbítrio: você quer ficar aqui na Terra ou você quer voltar? Esse voltar, ele estava dizendo de onde nós viemos, os espíritos, que nós viemos de um lugar. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, entendeu? Mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Inclusive nós passamos, eu vou contar depois da jornada do que eu lembro da minha última vida, que eu lembro desse lugar, eu sei exatamente que lugar é esse, que eles supostamente falam cidades, colônias, tem alguns textos, nosso lar, ou uma cidade, colônia dessas, e são várias. Eu lembro das memórias de quando eu estive nesse lugar. Eles trouxeram essas memórias. Para me cumprir minha missão de vida hoje, eu tive que rever tudo isso, até porque eu nunca aceitava a espiritualidade, eu relutava em trabalhar com a espiritualidade. Eu relutei sempre, eu não queria isso daqui, nunca quis, de verdade nunca quis. E o meu mentor, ele cita que eu escolhi estar aqui, entendeu? Justamente nesse dia, onde que eu decido que eu vou ficar e falo, eu vou ficar e vou cumprir minha missão. Só que eu não sabia qual era essa missão. A única certeza que eu tinha era que naquele dia, se eu fosse, eu seguiria por aquele portal e eu desencarnaria, entendeu? E eu disse que eu teria que cumprir essa missão. Só que eu não sei até hoje que missão é essa. Eu sei em partes. Porque quando eu tenho o meu segundo desencarne, eu não vou para esse céu, eu não vou para essa cidade colônia, eu vou para o umbral. E eu vou contar a minha ida no umbral. O segundo vídeo eu vou estar falando da minha ida ao umbral. Como é que foi essa experiência? Como é que era? Eu vou estar detalhes. Então, o segundo vídeo, segurem aí, que eu vou estar contando a minha experiência no umbral, quando eu desencarno pela segunda vez. Porque dessa vez eu voltei para o meu corpo. Eu senti tanta dor, mas foi tanta dor quando eu voltei, entendeu? Que parecia um sonho. Bom, tá dando um tempo aqui. Então, se vocês gostarem, segue a gente, curte aí que eu vou estar fazendo a segunda parte aí. Gratidão a todo mundo e força sempre.